Bom dia a todos. Sou Riva Vaz de Oliveira, secretária-geral da OAB Santana. Estamos aqui para mais uma sexta-feira muito produtiva de mentoria jurídica com a Jovem Advocacia Santanense. Cumprimento a todos na pessoa da doutora Elisa, nossa querida doutora Elisa, que é aí a mentora, né, do projeto, juntamente com o Dr. William e demais colegas da OAB Santana. Hoje receberemos com muito carinho o nosso querido Dr. Cláudio Batista dos Santos, que vai falar sobre um tema muito desafiador aí para nós na advocacia, uma área diferente das áreas que estamos acostumados aí nos bancos acadêmicos, né? O doutor vai falar sobre advogado e os paradigmas do direito ambiental. Tenho certeza que será uma manhã de muito conhecimento, aprendizado. Doutora Elisa, eu vou passar a palavra para a senhora dar continuidade no evento. Pois não, doutora Rivas Vaz. Bom dia a todos, uma grata satisfação recebê-los nessa sexta-feira, próxima ao feriado, mas que será realmente muito produtiva, e o doutor Cláudio nos trará conhecimento de uma área importante do direito, que é o direito ambiental, onde vamos colher as informações e poder usá-las no nosso dia a dia da advocacia. Aqui a comissão OAB vai à faculdade, a qual eu presido com muita honra, e também ao doutor William Riz, presidente da comissão da Jovem Advocacia, empenhados que estamos e somos pela mentoria e abarcada pela diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Santana, a qual eu presto as minhas homenagens na pessoa da doutora Riva Vaz. É uma diretoria ímpar, empenhada nessa preocupação com os estudos e novas áreas para nós advogados, sejamos antigos, digo antigos de uma maneira bem assim, porque a gente já tem uma certa experiência na advocacia, mas também aos jovens advogados e bacharéis em direito. Hoje, né, com muita satisfação, vamos receber o presidente da Comissão de Direito Ambiental da nossa subseção, o doutor Cláudio Batista dos Santos. Ele já é advogado há 17 anos, militante na área do meio ambiente, e também é pós-graduado em Direito e Gestão Ambiental pela Faculdade Senac, pós-graduado em Direito Empresarial pela Faculdade Professor Damásio. Seja muito bem-vindo, doutor Cláudio, nessa nossa mentoria. E só pergunto como que o doutor pretende conduzir a mentoria, se fará a exposição e abrirá para perguntas, ou poderá ser feitas perguntas no decorrer da sua conversa, do seu bate-papo em direito ambiental. Eu, particularmente, bom dia a todos. Doutora Elisa, primeiramente, eu quero agradecer pelo convite, é uma grande honra, me sinto muito honrado, né, estar à frente desse evento hoje, e trazer um pouquinho do conhecimento do meu dia a dia, né, com o direito ambiental. Agradeço a presença dos demais colegas por estar prestigiando esse nosso evento. Muito obrigado pela presença de todos. Agradeço também a toda a diretoria da OAB, nesse evento em especial, a doutora Riva, que está conosco aqui. Obrigado, doutora Riva, sempre eficiente e presente no dia a dia da nossa subseção. Aliás, parabenizar toda a diretoria aí pelo trabalho que vem sido desempenhado nesse triênio. Parabéns a vocês. Tá? E sobre as perguntas, doutora Elisa, eu particularmente prefiro ao final. As pessoas fazerem as anotações, para que a gente não perca aí a linha de raciocínio e consiga aí ter uma palestra que não fique maçante e desenvolvê-la naturalmente aí
nesse tempo todo que nós vamos estar juntos aqui. Perfeito. Está com a palavra e que a palestra e o bate-papo de direito ambiental é todo seu. Seja... Tá certo, muito obrigado. Então, vamos lá. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre o advogado e os paradigmas, né, do direito ambiental. Antes de tudo, eu sei que a grande maioria não é novidade, mas temos que entender aí o conceito do que é meio ambiente, entender o que é o direito ambiental. São dois conceitos diferentes. Segundo a Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, que é a Lei número 6.938, de 81, meio ambiente ele é um conjunto de condições, leis, influências, interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Ou seja, é uma lei que, segundo o próprio professor Edson Milaré, ele fala que é a combinação de todas as coisas e fatores externos ao indivíduo ou população de indivíduos em questão, né? E que não é um mero espaço, e sim uma realidade complexa, né? Então, o meio ambiente é isso. Em outras palavras, podemos dizer que meio ambiente ele não se resume só a um determinado espaço. O meio ambiente ele tem alguns tipos. Por exemplo, o meio ambiente natural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho, o meio ambiente cultural, dentre outros. O meio ambiente que fala da genética, até isso, é uma área bem nova, inclusive, do meio ambiente, né? Uma matéria bem nova a ser desbravada. Então, o meio ambiente é tudo aquilo que está ao nosso redor, na verdade. Claro que cada um com a sua particularidade, né? E o que é o direito ambiental? É um ramo da ciência do direito, né, em que regula as relações entre indivíduos, né? Ou seja, ele tenta regulamentar, regularizar e aproximar o governo, as empresas, as pessoas com o meio ambiente. É para isso que serve o direito ambiental, né? O direito ambiental ele é uma matéria vasta, ele tem uma certa peculiaridade que eu consigo comparar, que eu costumo, na verdade, comparar com o direito tributário, né? No seguinte sentido, é uma área que ele tem muita legislação. Às vezes as pessoas superficialmente acham que o direito ambiental se limita à lei de crime ambiental ou ao próprio Código Florestal, a título de exemplo. Acho que é enxuta, não é. Temos muitas leis, né? A começar pela Constituição Federal, que no artigo 225 ela fala do direito do meio ambiente e do direito que todos nós temos, né? E dentro disso, do direito ambiental, podemos, inclusive, dizer que é um direito difuso, né? Ou seja, que pertence a todos, e não apenas a uma pessoa ou um determinado conjunto de pessoas. É um direito indivisível, indeterminável, né? E são ligados entre si pelas suas circunstâncias de fato. Então, é muito complexo, em decorrência dessa gama de leis que nós temos, e que, inclusive, varia. Não é que ela pode variar, ela varia de acordo com a sua localidade. A título de exemplo, a legislação ambiental que nós temos aqui no município de São Paulo não é a mesma e não pode ser a mesma em decorrência da legislação ambiental do município de Peruíbe, por exemplo. São biomas diferentes. Aqui nós temos um meio ambiente artificial, um meio ambiente que foi produzido pelo homem. Prédios, casas, ruas, praças. E a lei aqui ela tem que ser de acordo com o ambiente ao qual nós vivemos diariamente. Ao contrário desse exemplo que eu dei, que lá em Peruíbe. Peruíbe, por exemplo, Santos, ou pegar tipo de exemplos Peruíbe, porque lá eu conheço um pouquinho. A área de Mangue, por exemplo, lá a legislação municipal de lá não pode ser igual a daqui. Logo, o profissional do direito ambiental
ele, primeiramente, ele vai ter que, ao atuar, ele vai ter que se familiarizar, buscar o conhecimento da lei local onde ele vai atuar, naquele determinado problema. Então, é uma área assim, vasta, é uma área complexa e que pode, inclusive, também ter algumas nuances da lei que lá beneficia mais do que aqui, ou vice-versa. Então, o profissional realmente ele tem que buscar esse conhecimento de acordo com o local. E é uma lei, e a legislação é muito ampla, é muito vasta mesmo, né? Apesar disso tudo, gratificante, claro. Quando nós falamos, inclusive, sobre o advogado nesse segmento, é um segmento que o mercado de trabalho ele carece de profissionais. Carece de profissionais. Hoje, temos poucos profissionais que atuam com direito ambiental. E o direito ambiental, por si só, ele também tem um amplo campo de trabalho, né? Ele é tão amplo quanto outros ramos do direito. O advogado ambientalista ele pode optar por prestar consultoria jurídica na área do meio ambiente, ele pode emitir pareceres, ele pode acompanhar processos administrativos de licenciamento ambiental, acompanhar e atuar com infrações ambientais dentro do processo administrativo, né? Além de também atuar em processos judiciais, civis, criminais, né? E pertinente à legislação ambiental. Infelizmente, os cursos hoje que nós temos de direito ambiental, eles são superficiais, ao meu ver. São cursos que eles buscam muito a gestão ambiental, e não aprofunda muito na parte jurídica mesmo, no contencioso ambiental. E muito se ensina que temos duas fases aí, o processo ambiental, a começar pelo processo administrativo e o contencioso, ambiental. Eu particularmente costumo dizer que mesmo o administrativo é um contencioso administrativo, é dessa forma que eu enxergo. Por que o contencioso administrativo? Porque lá tem toda uma formalidade igual uma ação judicial. Lá é assegurado às partes o direito do contraditório e da ampla defesa. Por essa razão que você tem sustentações lá oral, tem a defesa prévia, o jurisdicionado ali, o contribuinte, ele tem toda a oportunidade de defesa, né? Então, eu costumo dizer que, em decorrência disso tudo, nós, lá no processo administrativo, também é um contencioso administrativo. Então, é algo, assim, fantástico, é algo que o profissional realmente tem que saber o que está fazendo, né? Temos também, por outro lado, muitos abusos nas autuações, e às vezes você não vê, inclusive, ali preenchimento de determinados requisitos que a legislação assim exige, né? E então, advogar nessa área ambiental, como não que seja melhor do que outras áreas, ou mais importante do que outras áreas do direito, mas ela exige muita responsabilidade, né, na atuação, ao passo que é uma estratégia errada ali inicialmente no processo administrativo, você pode comprometer o cliente, inclusive com a liberdade dele. Até mesmo porque a legislação ambiental, a responsabilidade ali é solidária, atinge a pessoa física e o jurídico, você pode atingir os dois, na verdade, né? Então, existe sim essa responsabilidade, né, de atuação, e além dessa parte administrativa, de processo administrativo ou judicial, tem outros segmentos dentro do direito ambiental também que são nichos fantásticos de atuação, como, por exemplo, o mercado de créditos e finanças verdes, certificação ambiental,
se usa muito a mediação de conflitos, a conciliação e a negociação. São 3 instrumentos muito utilizados no direito ambiental. A título de exemplo, aquelas tragédias que ocorreram lá em Minas, com a Vale, agora não me recordo qual foi a outra empresa, o Ministério Público trabalhou bastante com o TAC lá, com termos de ajuste de conduta. Houve conciliação com as vítimas, né, com os parentes das vítimas, com a prefeitura, com o governo local lá. Então, trabalharam bastante nesse segmento de mediação, acho que a doutora, inclusive, atua bastante com mediação de conflitos, conciliação, mesmo, e é muito legal isso, porque mesmo você trabalhando numa banca particular, né, mesmo você não sendo um funcionário público, ao atuar, a gente também não atua sozinho, né? A gente costuma dizer que nós trabalhamos com um brainstorm, né? Que seria uma chuva, né, de ideias. Nós trabalhamos diretamente com outros profissionais. Você precisa de muitos laudos, biólogo, por exemplo. Você quer um licenciamento ambiental, você vai precisar de um biólogo, por exemplo. Você vai precisar agora me fugiu, outros profissionais ligados ao mesmo engenheiro ambiental, exatamente. Então, nós realmente precisamos ser um colegiado para trabalhar, atuar em conjunto, que é onde nós conseguimos fazer aí bons trabalhos. A atuação sozinho é possível, mas não é recomendável. Não é recomendável, né? Para atuar em uma ação, em um processo administrativo ou no judicial, você vai precisar, dependendo da infração ao qual foi autuado, a empresa ou a própria pessoa física, você vai precisar desses profissionais para dar sustentação. Travou? Pronto. Oi, doutora. Voltou, né? Tinha travado aqui para mim. Então, doutora Riva, está me ouvindo? Se cortou, parece? Estou ouvindo. Está travando um pouco, mas estamos te ouvindo, doutor. Não entendi? Estamos ouvindo, doutor Cláudio. Ok. Então, essas nuances, esses paradigmas são situações realmente a ser transposto, né? O colega, ao atuar nisso, por exemplo, quando ele é contratado, seja ele no privado ou numa banca de advogados, a primeira coisa que ele vai ter, por exemplo, de analisar, saber qual o primeiro passo a ser tomado após uma atuação. Tem muitos colegas que, infelizmente, não sabem. Inclusive, eu acompanhei um crime ambiental, inclusive, aqui na delegacia de São Paulo, aqui no DPC, né, onde tem a delegacia especializada de crime ambiental lá. Eu vi um colega fazendo uma defesa na esfera de criminal ambiental, como se fosse, ele atuando ali como se fosse cível, trazendo uma tese cível ali para o cliente dele. Claro que eu não vou interferir no trabalho do colega, mas eu vi que ele estava um pouco perdido ali. Certas coisas não dá para se fazer lá. Da mesma forma que em processos administrativos, a gente vê colega tentando discutir matérias que são inconstitucionais. Ali, na fase, num processo administrativo, não cabe discutir isso, até mesmo porque o funcionário público ele tem a obrigação de acatar a legislação. Não cabe a ele reconhecer, sendo certo, errado, inconstitucional ou não,
o profissional ali, o funcionário público tem obrigação, senão ele mesmo pode ser criminalizado por deixar de cumprir com o ofício dele, né? Mas é fantástico isso, cada dia é um aprendizado, né? É um aprendizado, os processos variam de estado para estado, mas o cerne dele, assim, basicamente, é o mesmo com pequenas alterações. E é fantástico isso, doutora. Não sei se a doutora ou alguém já atua nesse segmento, né? Mas é uma área que eu vejo como o futuro da advocacia, direito ambiental. Padecemos desse problema da destruição do meio ambiente no mundo inteiro, não é exclusividade do Brasil, não. O mundo inteiro está aí, para quem quer enxergar, na verdade, né, as mudanças climáticas em decorrência da irresponsabilidade do ser humano, e isso tem que ser feito algo urgente nesse sentido. Urgente, porque nós realmente estamos caminhando por dias difíceis. Quando eu digo nós, talvez não a nossa geração, mas nossos filhos, nossos netos. Os nossos netos poderão passar por esses problemas, né? Em relação ao meio ambiente, porque nós estamos sendo responsáveis há décadas. Isso não começou hoje. Só que a conta começou a chegar. A conta chegou, na verdade. A conta chegou. Ninguém pôde imaginar que na Alemanha ia ter enchente. Eu, particularmente, não conheço a Alemanha, mas eu nunca ouvi falar disso. Isso aí era exclusividade nossa. Choveu um pouquinho mais, aqui transborda tudo. Ocorreu isso na Alemanha. No sul do nosso país, aqui, mesmo com 1, 2, 3 dias no ano, neve. Eu me recordo quando eu era garoto, eu não me recordo de notícia, eu não me recordo de notícia que nevava no Brasil, ainda apenas no sul. E hoje isso é possível. Então, essas mudanças, acredito eu, é em decorrência, sim, da responsabilidade do ser humano pela degradação do meio ambiente, e que acha que isso é exagero. Muitos acham que isso é exagero, mas não é. O problema está aí. Depende de boas ideias, de pessoas enganjadas e de boas ideias para mudar esse cenário. É o que nós precisamos. E de bons profissionais, do direito que busque realmente ele pode atuar sem degradar o ambiente, que muitas pessoas pensam, inclusive, quando eu estava na pós-graduação, tive uma discussão com uma colega, né? A discussão no bom sentido, não a discussão briga, nada disso, a discussão acadêmica, né? Onde que ela achou um absurdo um advogado defender uma empresa, como, por exemplo, tiver aquela banca de advogados que defenderam a Vale. Ela acha um absurdo, devido à tragédia. Eu falei assim, doutora, mas como pode a senhora ser advogada e pensar dessa forma? Todos têm o direito do contraditório e da ampla defesa, e lá não seria diferente. O fato do colega estar defendendo o infrator não significa que ele seja infrator, seja uma má pessoa, não. Ele está exercendo ali o papel dele, a profissão dele, da mesma forma que o colega que atua na área trabalhista, na área tributária, na área civil, assim sucessivamente. Então, eu achei de mau grado ali a posição da colega. É claro que nós temos que respeitar opiniões diferentes, mesmo não concordando. Eu achei de mau grado isso da parte dela. Que eu percebi que a visão dela, como de muitos profissionais dessa área, é a visão apenas de gestão, é a visão apenas de ideologia. Não dá para viver de ideologia no direito ambiental. Quando você é contratado para exercer um determinado trabalho, nesse segmento, você não pode tratar isso com ideologia. Pelo menos, ao meu ver, não. Se você tem a sua ideologia, que às vezes é até diferente
o contrário, aquilo que aconteceu no fato em si, acho que o colega não pode nem pegar esse trabalho, ele não pode nem seguir com esse trabalho. Então, essas coisas acontecem de advogados serem marginalizados porque defendem o infrator. Da mesma forma que eu já vi colegas denegrir a imagem de outros colegas que atuam com direito criminal. Eu, dadas as suas peculiaridades, eu sou contrário a isso, veementemente, eu repugno isso, repugno. E o direito ambiental também tem isso, tem esses viés, tem esses paradigmas, né? Então, é muito importante, acho que essa conversa nossa sobre mentoria é importante, inclusive, para desmistificar isso, né? E elucidar para os colegas que todos têm o direito ao contraditório, independentemente da infração que ele cometeu, da autuação dele. Aliás, se ele está buscando o advogado, é porque ele praticou algum tipo de infração, porque, salvo as suas exceções, se ele não praticou nenhuma infração, ele não precisa do advogado. Né? Então, nós, de fato, precisamos transpor esses probleminhas que surgem no nosso dia a dia. Né? Alguém, sobre esse tema, alguém gostaria de fazer algum comentário ou uma pergunta sobre aqui? Doutor Cláudio. Oi. A doutora Ruth colocou no chat o seguinte: bom dia, eu trabalhei por 4 anos e 5 meses em um escritório dedicado a direito ambiental, mas gostaria de atuar mais no consultivo do que no contencioso. É um mercado bastante fechado ainda, mas tenho fé que vai crescer. Esse foi o comentário aí da doutora Ruth Maria Cordido. Então, doutora Riva, a doutora Ruth, ela tem, concordo com ela em grau, número e gênero. Ela está coberta de razão. Inclusive, isso nós comentamos antes de começar um pouquinho aqui essa nossa live, né? Nós comentamos isso. É um mercado muito fechado. Já tem uns colegas que já têm as suas parcerias. Empresas de médio e grande porte não contratam escritório pequeno, salvo raríssimas exceções, né? E quando eles se deparam com esse problema, eles procuram grandes bancas, né? Grandes bancas. E realmente é muito difícil adentrar nesse mercado. Não é fácil. É muito difícil mesmo. E ela está coberta de razão. O que nos resta é ser persistente. Sou brasileiro e não desisto nunca, né? E continuar atuando até uma hora que eu tenho certeza que as portas irão se abrir e o objetivo será alcançado, que é entrar nesse segmento e atuar só com isso. Ela tem plena razão. Inclusive, eu já deixo aqui até um convite para a doutora, se quiser estar ligando para a gente estar conversando, trocar figurinhas aí, fazer um network. Acho isso muito importante que um colega auxilie o outro, nesse sentido. Se não for assim, os pequenos advogados, pequenos escritórios, ao meu ver, não tende a demorar ainda muito mais tempo do que se houver aí uma participação mútua, aí como eu posso dizer, aí uma troca de ideias, uma troca enfim, me fugiu a palavra, com uma troca de cooperação. Acho que um caminho seria esse. Mais alguma coisa? Perfeito. Eu queria lhe fazer uma pergunta, doutor Cláudio, aproveitando aí seu conhecimento. Eu não me lembro, na minha época de faculdade, né, já tem algum tempo, de ter estudado direito ambiental. A doutora Elisa talvez possa até trazer alguma informação, e você também, doutor Cláudio. Essa matéria, ela está aí dentro das grades curriculares atuais das universidades? Você sabe dizer? Bom, doutor Cláudio. deixa a doutora Elisa
Eu vou... houve uma mudança, né, estrutural, curricular, e até pela necessidade do conhecimento de direito ambiental, houve uma inclusão do direito ambiental, apesar dessa ligação com outras áreas, como o direito civil, processo civil, direito administrativo, mas já está havendo uma preocupação sobre o direito ambiental. Por exemplo, a PUC já tem um núcleo específico para essa disciplina. Outras universidades tratam como optativas. O que vem a ser optativas? Optativas é quando, no eixo profissional da estrutura curricular que vem pelo MEC, né, que é a resolução número 5 do curso de Direito, então ela traz lá as bases da área profissionalizante, ou seja, do profissional do direito. E, dentre essa, de acordo com o tempo, a hora que vai se despender durante o ano sobre o direito, eles incluem como uma opção optativa, de modo que, se eu estou fazendo, por exemplo, direito administrativo e tenho um viés ambiental, eu vou procurar essa disciplina com o professor da área para poder me especificar mais sobre essas leis. É muito grande. Então, um direito ambiental, a meu ver, teria que ser também uma matéria obrigatória, como é direito civil, como é direito processual civil, como é direito administrativo, porque a lei em si, aliás, o direito ambiental, a lei, não é única, ela tem várias, diferentemente do direito, por exemplo, do direito do consumidor. Então, quando você traz direito do consumidor, que é uma relação, né, de consumo, já existe na estrutura curricular a disciplina propriamente dita de direito do consumidor. Ora, direito consumidor também tem a sua ligação com direito ambiental, como bem pontuou o doutor Cláudio, quando ele fez essa distinção entre direito ambiental, só fez, né, e meio ambiente. E meio ambiente. Então, nós temos aí meio ambiente no direito do trabalho. Então, assim, enquanto se estudar meio ambiente, até dá para você fazer esse liame com as disciplinas. Mas o direito ambiental em si, esse constitucional amplo, a meu ver, teria que ter uma disciplina própria, obrigatória. Mas ainda não chegamos nesse patamar. Estamos ainda nessa ligação com as disciplinas bases. E aí, o que eu vi pela sua fala, doutor Cláudio, quando o advogado vai fazer uma defesa na delegacia do meio ambiente, né, no direito administrativo, ele acaba trazendo os conceitos de direito civil, de responsabilidade civil. Por quê? Porque não teve essa ampliação do conhecimento em direito ambiental. Então, ainda nós estamos, eu acho assim, avançando, vamos avançar. Até porque no exame da ordem, né, são poucas perguntas, entre 2 a 3 perguntas. Eu tenho notado 2 perguntas. No universo de 100 perguntas, 2 perguntas de direito ambiental, realmente falta ainda a gente se empenhar e estudar mais o direito ambiental, trazer a mentoria, trazer profissionais dessa área para dar esse suporte, né, que ainda não temos na graduação, no curso de Direito. Doutor Cláudio. Dando continuidade à fala da doutora e respondendo à doutora Riva, né, eu vou além disso tudo. Eu penso que o direito ambiental, o meio ambiente, teria que ser inserido já no colégio, no ensino fundamental. A educação ambiental seria muito importante, que se você começa a preparar hoje, os adolescentes de hoje, as crianças hoje, lá no futuro, quando se tornarem adultos, já estarão preparados, já não cometerão os erros que foram cometidos até hoje.
serão mais responsáveis. Então, ao meu ver, isso, a matéria do meio ambiente deveria ser obrigatoriamente inserida no conteúdo programático do ensino fundamental e ensino médio. Eu sou adepto dessa ideia, a começar por lá. Em relação à universidade, a exemplo da doutora Riva, eu também não tive essa matéria. Não tive essa matéria. Nunca falaram de direito ambiental. Eu fui conhecer o direito ambiental depois de quase 5 a 10 anos já formado, já advogado. Até então, não se ouvia falar do direito ambiental, eu particularmente, né? Então, deveria, sim, fazer parte também do conteúdo programático dos cursos de direito, devido à sua importância. Isso, não estamos apenas falando de um direito individual, é um direito universal. É um direito universal, é um direito indisponível. Difuso, né? Difuso, sabe? É um direito que eu diria à vida, porque se você não tem um meio ambiente saudável, você também não vai ter uma saúde saudável, talvez você não vai ter vida para isso. Então, é uma coisa interligada à outra. Então, realmente, os cursos de direito, o MEC deveria rever isso e inserir no seu conteúdo programático obrigatoriamente a matéria do direito ambiental. Eu sou adepto também dessa ideia. Doutor Cláudio, ontem eu vi uma notícia de que parece que se nós... a questão da água, muito provavelmente vamos ter aí possibilidade de apagão, né, daqui para frente, porque nós estamos ficando sem água. Então, uma coisa muito séria, minha filha ainda me questionou, né, uma adolescente, falou, mãe, como que é esse negócio de apagão aí, nós vamos ficar sem luz? É o planeta, né, o planeta respondendo, né, você vê como essa sua área aí, que o doutor milita, é de grande, grande importância. O que vai ser de nós, né, doutor Cláudio? Sem dúvida. E sobre esse negócio da água, nós temos alguns problemas a se analisar antes de chegar efetivamente na falta da água, no racionamento da água. O país inteiro, todos os seus municípios, tudo, qual é o nosso maior problema? Nós temos legislação para tudo. É vasta, a nossa legislação é boa. Temos leis que não tem em outros países. É boa, mas nos falta o principal, ali o fiscal, falta fiscalização efetiva. Sabe? Se você sair andando nos bairros, por exemplo, você vê até hoje pessoas, que às vezes até conhecidos, lavando calçada com a mangueira aberta. Você vê pessoas esbanjando água, lavando veículo. Esses são apenas 2 exemplos, né? Mas vai além, não é só isso. Outro exemplo que a gente vê muito sobre a água, quando a gente fala de lava-jato, esses estabelecimentos de lava rápido, né? Quantos desses estabelecimentos realmente têm as licenças ambientais? Porque você precisa de licença ambiental para atuar. Eu acredito que a gente não consiga, aqui dentro de São Paulo, encontrar 10 estabelecimentos que esteja devidamente licenciado para trabalhar, que ele teve a licença de operação, ele teve a licença de instalação. Eu duvido. Doutor Cláudio, isso não seria também uma questão pública, na medida em que vai se abrir uma empresa na junta comercial e, dependendo da finalidade da empresa, já não teria que ter essa iniciativa pública para essa fiscalização mais intensiva? Porque se abre, tem CNPJ, acaba abrindo as portas e fazendo lava-rápidos. Sem dúvida alguma, mas nesse aspecto, a legislação não está interligada. Não estão interligadas a legislação nesse aspecto. Sabe? Não há essa cobrança de ele trazer o projeto dele
para estabelecer isso. Aí deveria ser requisito. Olha, você tem que ter um licenciamento ambiental para você poder abrir a tua empresa. Mas não é o que acontece. Aliás, quando ele começa a lavar veículo, que mistura com óleo, mistura com produtos químicos, ele joga diretamente no sistema de esgoto, ele está praticando um crime, ele não tratou aquela água para jogar no sistema de esgoto. Está praticando um crime. Então, isso é algo a se ver. Mas o governo, de maneira geral, ele fecha os olhos para isso. Eu não estou falando de política, não é isso. Mas ele fecha os olhos para a situação, porque algumas medidas que ele deveria ser tomada no sentido de aliviar as pessoas, o empresário nesse sentido. Por exemplo, para você conseguir uma licença ambiental é caro. A pessoa que está começando ali um lava rápido, por exemplo, esse exemplo do lava rápido, ele vai gastar pelo menos ali de licenciamento ali uns 20 mil reais. E às vezes é uma pessoa que não tem aquela condição, mas ele quer começar o negócio dele. Tem que haver mecanismos que facilite a vida dessa pessoa. Um laudo, ele vai pagar por laudo, dependendo do local e do profissional, 5, 10 mil reais no laudo. 6, 3 mil, varia muito. Então, é caro. É caro. Só que nós não podemos, o governo, a prefeitura, enfim, até mesmo porque a responsabilidade, segundo a legislação ambiental, é de todos também. Para manter um meio ambiente equilibrado e saudável, a responsabilidade não é de uma pessoa só, não é só do governo. É de todos nós. Mas, nesse aspecto aqui do Lava Rápido, nesse exemplo, então deveria ser estudado uma forma que facilite para que eles consigam equipar ali o estabelecimento deles de maneira que se adeque ao meio ambiente, à legislação ambiental. É isso. Então, ali é isso. Por exemplo, outro exemplo que eu tenho. Quando eu fiz o meu TCC na pós-graduação, eu trouxe uma matéria ligada, inclusive, aos lava-rápidos, só que especificamente da ambulância. Vou dar um exemplo. A ambulância do SAMU, ela fica o dia inteiro fazendo ali os seus resgates em determinados locais. Muitas vezes, a própria ambulância, ela fica com dejetos lá dentro, resquícios de sangue, dentre outras, variando de acordo com a ocorrência dela ali. E o que acontece? Essa ambulância ela é levada para dentro da base do SAMU, e lá eles lavam de maneira desorganizada. Sabe? Lá eles lavam, jogam, é misturado. Além desse problema, ali pode ter, ali são resquícios, né, genéticos, que às vezes contaminantes. Pode ser uma pessoa que tem, sei lá, é portador do vírus HIV, ou, sei lá, tem algum outro tipo de doença contagiosa. Aquilo é lavado e jogado diretamente no esgoto. Não tem um tanque de tratamento, não tem um local para você armazenar, tratar e dar um destino, contratar, e a partir de destinar a uma empresa especializada nesse tipo de serviço. Isso não existe. Além desse problema da própria sujidade, né, que tem dentro da ambulância, ao lavar, eles adicionam material químico, produtos químicos para lavar aquilo. Então, olha a gravidade da coisa. Nós estamos falando da prefeitura. E jogado diretamente no esgoto. Então, se a prefeitura não dá um bom exemplo, como pode ela querer cobrar? Uma coisa justifica a outra, não é isso. Mas são problemas semelhantes. Seria interessante, né? Assim, só estou imaginando aqui, cada local tem uma comunidade, ou seja, tem associações de bairro. Então, essas associações de bairro, né, teriam que ter essas discussões para melhoria desse meio ambiente.
não é? A cada ponto, a cada subprefeitura, desses problemas que o doutor Cláudio está nos trazendo, porque a preocupação, né, doutora Riva, muitas vezes, né, a questão do trabalho, né, do direito do trabalho, traz a preocupação de equipamentos de proteção do trabalhador, toda essa questão do meio ambiente, enquanto cuidado da saúde do trabalhador, mas nisso que está sendo colocado, e a saúde, né? A saúde do nosso meio ambiente, a saúde do nosso local ao qual nós convivemos, a saúde da capital, a saúde de São Paulo, a saúde de outros estados, a saúde do Brasil e a saúde do mundo. Como que nós estamos cuidando? É um trabalho, a meu ver, assim, nuclear. Que você alcança o macro quando você cuida do micro. Então, quando você cuida do micro, você vai atingir o macro. Então, isso vai isso vai propagar, né? Perdão aqui, vai propagar no universo. Agora, se você pega um macro e já quer colocar no micro, aí como o doutor acabou de colocar, a empresa vai ser aberta, porque o valor para o licenciamento é caro, então não tem subsídio, não tem a facilitação para isso. E se ele comete um crime ambiental, vai sofrer uma multa alta. Aí o doutor Cláudio pode nos passar também sobre essa questão da multa. Primeiro, assim, não se faz a fiscalização, mas quando se fiscaliza, vem uma multa altíssima. E essa multa, muitas vezes, é o valor de um licenciamento, de uma autorização. Então, eu também gostaria que o doutor pontuasse sobre esse aspecto. Sim. Só para fechar o outro assunto, e a gente entrar nesse da multa, vamos lá. Um outro ponto que eu acho que o governo poderia estudar, pensar, se ele quer realmente investir na melhoria do meio ambiente, é acabar com o imposto. Pelo menos nisso. Hoje nós temos aí os carros elétricos. Mas você vai comprar um carro elétrico, é um absurdo de caro. E você vê que o grande vilão é a tributação. Incide sobre aquele veículo. Então, eu acho que um dos caminhos para incentivar aí a melhoria do meio ambiente, né, as pessoas buscarem energias renováveis, por exemplo, instalar nas suas residências, nos condomínios, a captação de energia solar, por exemplo. Também é extremamente caro você investir. Isso seria o governo isentar realmente. Seria uma forma do governo investir na melhoria do meio ambiente, trazer a isenção de imposto para quem busca investir também em energias renováveis. Eu acho que esse seria um bom caminho já. Seria um bom caminho a gente partir daí. Isenta que as pessoas passarão a ter condições realmente de investir em energias renováveis, e isso você vai estar contribuindo muito com o Então, exatamente isso que eu realmente acho que nós deveríamos trabalhar, dialogar, a começar por aí. O exemplo tem que vir lá de cima. Tá? Agora, falando das multas, doutora Elisa, as multas é o seguinte, nós temos algumas etapas aí, né, do processo administrativo, né? E ele começa pela autuação, com multas realmente caríssimas, altíssimas. E muitas vezes a autoridade ali que autuou, ele não levou em consideração certos requisitos. Por exemplo, até mesmo porque no momento, quando ele é autuado ali, no momento da infração, é pego em flagrante ali, né, ele não tem a informação se esse infrator ele é um infrator contumaz ou não, se ele já tem já tem um histórico de infrações contra o meio ambiente, né?
então eles autuam e já jogam a multa lá em cima. Às vezes a pessoa foi o primeiro ato dele, né, a primeira ato infracional dele ali, a primeira infração que ele cometeu, e já vem aquela multa altíssima. Né? Isso, inclusive, ele é discutível lá quando se inicia o processo administrativo, ambiental. Isso já é discutível lá. A primeira coisa, o advogado, quando ele pega uma situação dessa, a primeira situação, a primeira prática, a primeira ação do advogado ali, realmente seria ele analisar o próprio auto de infração. Muitas vezes o auto de infração, ele não foi respeitado os requisitos que a legislação determina, os princípios do direito ambiental. Tem certos requisitos que ali têm que ser fielmente cumpridos. Caso contrário, numa ação judicial você consegue anular isso. E tem uma vasto e é pacífico o entendimento, pelo menos do TJ aqui de São Paulo, que a ausência de algum desses requisitos seja nulidade. Por exemplo, a descrição minuciosa do que foi presenciado. A prova, às vezes, é mal relatado no relatório do auto de infração, é mal relatado, deixa muitas dúvidas. Isso é passivo de nulidade. Mesmo assim, superada essa parte, aí, sei lá, o auto de infração ele preencheu todos esses requisitos que é exigido, ele é autuado, posteriormente ele vai ser intimado. Ele vai ser intimado. Né? Nisso já é marcado, a maioria das vezes é marcado uma audiência, né? Inclusive uma audiência de conciliação, e às vezes consegue se resolver o problema ali, nessa audiência. Caso não chegue a um consenso, aí sim abre-se o prazo da defesa, abre-se o prazo para a defesa, né? E o processo administrativo, ele segue. Mas, então, há uma discussão prévia ali, quando você é autuado, posteriormente vem a intimação, você já tem ali uma oportunidade, mediante a conciliação, mediante a mediação, né? De tentar já resolver esse problema ali. E varia muito essa solução inicial de caso para caso. Por exemplo, o que a gente vê muito aqui dentro de São Paulo é poda ilegal de árvore. Poda ilegal. Isso é muito comum. A caça de passarinhos. Você vai, por exemplo, no JEC da Lapa, tem bastante ações. GCRIM, desculpa. No GCRIM da Lapa, você vê bastante ações, processos, né, inquéritos ligados a grande maioria é poda ilegal de árvore e caça de passarinhos. A grande maioria que figura aqui. E pessoas que... Esses sim são contumazes. Eu me recordo na época que eu atuei ali, na Lapa, na época, pela defensoria, o que mais se via. Às vezes você fazia ali... estava hoje com uma ação, ali na audiência, aquela audiência preliminar, né? Que se faz ali para tentativa ali de uma composição já e suspensão do processo, às vezes, ou seja, na semana seguinte, a mesma pessoa já estava lá de novo. E ele conseguia, esses contumazes infratores, eles conseguiam exaurir rapidamente as benesses da legislação penal para que ele não seja processado. Porque a legislação, apesar de tudo, as penas, no que se refere a crime ambiental, são muito pequenas. Não tem um caráter punitivo, é muito frágil na legislação de crime ambiental para esse tipo de delito. Né? Então, ele é autuado, responde ao processo administrativo, muitas vezes nem paga, nem aparece, a grande maioria, e vai para o cadinho para ele, ser pouco importa. E as multas é isso. Então, no que se refere à multa, que é o que dá início praticamente num processo ambiental, são as multas, são as autuações. Tem que ser, ao meu ver, aí primeiro analisado os requisitos dessa autuação para ver se está realmente em conformidade, né, com a legislação. Caso contrário, já começar a brigar ali
pela sua nulidade ali em decorrência da ausência de requisitos, do cumprimento de requisitos. Da multa seria basicamente isso. Quando você supera essa parte aí da lavratura, ali do auto, né, da audiência, vem a defesa prévia. Né? Com a defesa prévia, nós temos, abre, inclusive, alegações finais, depois nós temos o julgamento em primeira instância, que cabe recurso em primeira instância administrativa. Depois nós temos a segunda instância também administrativa, e assim vai até a fase que vai se exaurir todas as etapas do processo administrativo, né? E onde parte para a execução penal, a qual, a partir daí, só discutindo no Poder Judiciário, né? Onde vira o contencioso judicial. Lembrando que a pessoa, o infrator, ele não pode, caso ele queira, ele não precisa se limitar a exaurir o processo administrativo para depois ir para o judiciário. Não, ele pode sim ir direto para o judiciário, mas eu não recomendo, eu não oriento nesse sentido, porque às vezes o próprio processo administrativo ele é mais maleável de você lidar do que no judiciário. E quando você parte para o judiciário direto, você tacitamente você está falando assim, olha, não quero que continue, não quero mais seguir com o processo administrativo. Você está abdicando do seu direito de discutir aquele problema na esfera administrativa. É exatamente isso. Então, doutor Cláudio, um caminho para o jovem advogado, ou aquele que quer mudar, muitas vezes eu também atuar nessa área de direito ambiental, um caminho que o senhor aconselha é estudar essa parte administrativa de requisitos do processo administrativo ambiental, ir no GCRIMS para examinar processos dessa ordem. É esse o caminho, doutor Cláudio? O GCRIM, a gente não vai achar relação direta, né, com o processo administrativo. Né? O processo administrativo, ele, deixa eu me recordar, a Lei 10.000, ele regulamentou uma lei estadual nossa, um decreto, um decreto nosso que 10.000, eu vou ver se eu me recordo desse decreto, que é o decreto que regulamenta o processo administrativo em São Paulo. Né? Inclusive tem o portal AIA, né, que é onde você faz as suas defesas ali, tudo online, você não precisa mais de ir lá, salvo raríssimas exceções de processos mais antigos, né? Mas está tudo informatizado, né? E o que regulamenta para nós é realmente essa lei 10.643, salvo engano, uma lei estadual. E ali ele fala o passo a passo do processo administrativo aqui em São Paulo. Repito, outro estado, a lei é outra, né, no processo administrativo. Mas são muito semelhantes, muito próximas uma da outra, com pequenas mudanças, o rito, pequenas mudanças mesmo, né? Então, assim, na esfera administrativa tem que se atentar a essa lei, que fala do processo administrativo, onde ele dá todo o passo a passo para o advogado atuar ali, né? Ao contrário do GCRIM, que o GCRIM, sim, é recomendável, sim, esse caminho, né? Que ali, pelo menos, você vai ver como começou aquele inquérito. A autuação, você vai ver o auto de infração ali, lavrado pela Polícia Militar Ambiental, e como começa aquela fase ali. É interessante, doutor Cláudio. Tem aí, acho que no Horto Florestal, ou indo pela Cantareira, tem ali da Polícia Militar, tem um departamento de ambiental, né? De direito ambiental ali, não tem? Tem, sim, o batalhão. O batalhão Isso. Inclusive, eu tentei trazer o comandante para uma palestra, né? Só que, infelizmente, não responderam nem nosso ofício, né? Não responderam. Eu vou, inclusive, pesquisar novamente para ver quem é o comandante que está lá, né? E vou tentar, mais uma vez, trazê-lo, né, para uma palestra, que é muito difícil ter acesso a eles, né?
Mas seria muito importante a gente ter uma palestra desse porte com uma pessoa que atua diretamente com isso. Diretamente com isso. Eu me recordo que o salesiano, o Unisal, aí de Santana, fez esse contato, porque justamente naquilo que eu falei, como é uma disciplina facultativa e precisa dessa prática, eles trouxeram o comandante para essa informação e como teria o acesso a esses processos administrativos, né, aberto pelo Departamento da Polícia Militar, desse batalhão, né, que é instalado aí no... É o Horto Florestal, né, aí perto Isso, ali na Santa Inês, ali. Isso. E é muito importante, porque a prática, né, é que vai dar suporte para que nós tenhamos isso fisicamente, ou até pelo virtual, o contato dessa disciplina na prática, como que se aplica essas normas, esses autos de infração, é muito importante, né, doutor Cláudio? Sim, doutora. Uma outra ideia que eu acho muito importante para a gente explanar mais, trazer o conhecimento dessa disciplina, seria criar GCRIM, por exemplo, nas universidades aqui da Zona Norte, voltado ao meio ambiente, ou até no Fórum de Santana. Eu pergunto, qual que é o nosso quintal? O nosso quintal é a Cantareira aqui da Subseção Santana. Nosso quintal é a Cantareira. Por que nós não temos um GCRIM voltado aqui ao meio ambiente, ao crime ambiental? E por que nas universidades daqui nós também não temos isso? Porque só lá a Lapa que tem. São coisas para se pensar. Sabe? Se você tem um GCRIM nas universidades que trata dessa matéria do direito ambiental, os universitários poderão estagiar ali e vão se aproximar bastante. Os estudantes vão se aproximar bastante da matéria. É um caminho a se pensar. Verdade. A gente pode ser mais proativo nessas questões. É o que falou, né? A Cantareira, a parte aí da Mata Atlântica. A gente está aí próximo, né? De tantas necessidades ambientais. O Rodoanel teve várias discussões sobre a proteção da fauna, da flora. Temos aqui um caminho para conhecer e seguir, né, doutor Cláudio? Sim, sem dúvida. Não chega até nós, mas tem bastante desmatamento ilegal. Olha como está avançando o desmatamento aqui na Cantareira, com o aumento de favelas, dessas comunidades que vivem de maneira muito precária, porque eles invadem, desmatam e ninguém faz nada, e assim vai aumentando o desmatamento e fica por isso mesmo. É verdade. Eu gostaria de saber se alguém participante tem perguntas, fica à vontade, levanta a mãozinha e pode falar. Quem tiver alguma consideração para falar com o doutor Cláudio. Aproveitamos essa mentoria que está sendo muito importante e acrescentando muito no nosso conhecimento. Podem perguntar. Eu verifiquei aqui, doutora Elisa, no chat, acho que não tem perguntas. Quem está com a gente aqui é a doutora Camila Bastos, Luciana Porto, Mirella, doutora Ruth, doutor William e doutor Leandro. Então, se quiserem fazer alguma pergunta, porque nós estamos já com 11 horas e 15 minutos, né? Verdade. Se pudéssemos, ficaríamos aqui o dia todo ouvindo o doutor Cláudio, né, doutora Elisa? Sem dúvida, ainda mais desse tema, né? Que a gente não tivemos, eu também não tive a oportunidade de estudar direito ambiental no curso de direito, só me deparei no direito civil quando o professor falou de contaminação do solo, mas ele falou no aspecto do direito civil. Então, realmente, a gente ficaria aqui
horas mesmo ouvindo e aprendendo. O que eu tenho verificado muito, doutor Cláudio, doutora Elisa, porque eu trabalho com empresas, né? É a necessidade, né, a obrigatoriedade de se incluir no compliance das empresas essas questões ambientais. Então, eu tenho clientes que estão montando aí o compliance, até porque clientes deles não estão querendo renovar contratos se não tiver aí as políticas, várias políticas, né, de direitos humanos e segurança do trabalho, e uma delas é a política de meio ambiente. O que você faz com o descarte na sua empresa, né, de copos, de papel, todas essas questões as empresas estão tendo que fazer as políticas e incluí-las no compliance. Isso, doutora Riva, é muito legal, porque determinadas empresas, hoje as empresas que não se adequarem a isso não vão vender mais. Não vão. Certificados que, se elas não se adequarem a essas normas, né, de investimento em energia renovável, de logística reversa, enfim, que vai trazer melhorias ao meio ambiente, ela não entra mais no mercado, ela não vai permanecer mais no mercado, vai ficar na informalidade ali, porque as grandes empresas hoje, todas têm esse viés, esse compliance, de se adequar às normas. Eu acho isso muito bacana. Inclusive, eu penso que para uma empresa participar de um certame, né, de uma licitação, ela tem que ter a exigência do órgão público, o preenchimento de determinados requisitos, inclusive nesse viés que a doutora falou, né, do direito ambiental, essas certificações ambientais aí. Eu acho que sem isso não pode participar. E eu vou trazer até uma indagação e uma reflexão aqui para todos, que da mesma forma que nós, advogados, né, os escritórios de advocacia estão aí tendo que se adequar à LGPD, nós poderemos vir também a ter problemas de fechamento de dificuldades e obstáculos de fechamento de contratos, nós, advogados, né, com os escritórios, se de alguma, será que se não nos adequarmos aí também a essa questão do ambiente de trabalho, né? Imagina um cliente nosso, empresa, vai me questionar enquanto dona de escritório, o que eu faço com o descarte dos meus produtos no escritório, senão não contrata. O que vocês acham? Eu não acho isso tão anormal, eu ainda não tive essa demanda, né? Por enquanto, o que as empresas querem é a adequação da LGPD, os escritórios com política de privacidade, de advocacia, né? Mas não acho muito anormal, não, viu, doutora Cláudia, começar a exigir da gente a questão ambiental também, viu? Eu não acho que isso esteja longe de acontecer, doutora. Não acredito que isso esteja longe de acontecer. Aliás, não só no escritório, mas dentro da própria OAB, das subseções. Ela está devidamente adequada com as normas do meio ambiente, de proteção ao meio ambiente. E há coisas que podemos fazer para evitar isso. Descarte correto dos dejetos, né? Por exemplo, tem certas coisas que a gente contribui com o meio ambiente. Inutilizar, parar, é um exemplo. Não é que tem que as pessoas fazerem isso, porque isso não pode também ser radical. Mas parar, por exemplo, com o uso de copos de plástico, material descartável, que é extremamente prejudicial, sabe? Trazer a ideia de cada um a você, ainda mais com o Covid, aí você não pode compartilhar, Traz por exemplo. o seu copinho, né? As empresas fazem isso, né? São medidas simples que você já contribui. Então, tem o ar-condicionado, ecologicamente, tem o ar-condicionado hoje, que eu não me recordo se é ozônio, alguma coisa assim, que é o mais adequado, que denigre menos o meio ambiente. Esse tipo de situação. Eu tenho um cliente que ele forneceu para todos os empregados da empresa, ele deve ter aí uns 400 empregados, garrafinha, o logo da empresa, garrafinha para o empregado poder ir no bebedouro. Então, assim, é tão importante essa sua área, né? Essa discussão de hoje, mas eu trago realmente essa reflexão
se nós, enquanto, né, escritórios de advocacia, se nós também não vamos ser exigidos aí, claro que a gente tem que ter a política do meio ambiente aplicada, mas não é isso. Se não nos adequarmos, será que também não vamos perder aí campo de trabalho e as empresas vão deixar de nos contratar? Porque eu falo, o cliente pode chegar e achar que, pronto, a Riva trabalha muito bem na área dela, juridicamente falando, mas eu quero saber mais. Eu quero saber se ela tem política, o escritório tem política de privacidade, se está adequada à LGPD, o que faz com o descarte de papel, né, doutor Cláudio? Que aí não impacta só na LGPD, impacta no meio ambiente. É isso. A doutora Ruth levantou a mãozinha aqui, se ela quiser falar aí com o doutor Cláudio, conosco, fica à vontade, doutora. Ah, licença, eu queria aqui conversar com vocês também, elogiar também por esse tema. Eu sou de Santana, né, mas eu realmente sempre fui muito entusiasta do direito ambiental, e tanto que o escritório que eu atuei aí por esse período era de Pinheiros, para você ter ideia. Então, realmente no mercado de direito ambiental em Santana é uma coisa assim inexistente. Olha aí, doutor Cláudio, já ganhou uma membro para a sua comissão, doutor Cláudio, para a comissão que você está presidindo. Olha aí, já ganhou uma membro. Que bom. Bem-vinda. Mas o que eu queria comentar também aqui é que, enfim, tem essa dificuldade do mercado, né? Tanto que os meus principais clientes do escritório não atuavam nem na cidade de São Paulo, né? Realmente é do setor produtivo mais do agro. Então, mesmo o mercado da cidade de São Paulo, até pensando na região aí de Santana, eu não consigo, assim, é o que vocês comentaram, existe uma sensibilidade ambiental, nós temos ainda o privilégio de ter uma Serra da Cantareira, ter parques e rios também, né? Não podemos nos esquecer que temos o Rio Tietê, só isso, né? Aí na nossa região, e que merece um olhar mais cuidadoso né, do ponto de vista da proteção ambiental, e inclusive dos potenciais geradores de impacto, né, as empresas, e não importando aí o seu tamanho, né, bem interessante essa questão de a gente se pensar do quanto uma ambulância pode se preocupa em relação aos resíduos, né, que podem ter patógenos, que vão ter um problema seríssimo para a saúde pública. E, inclusive, o que eu queria também só de comentar da fala da senhora Riva é que, bom, dos últimos 2 anos, assim, tem crescido muito dessa questão dos contratos e do quanto a discussão sobre direitos humanos, né, o direito ambiental é, sim, uma preocupação mais preventiva, né? A gente tem aí essa famosa sigla do ESG, então não é só se pensar na proteção dos dados, mas do quanto se pensar em toda a cadeia produtiva. Então, o fornecedor do contrato, um terceirizado do contrato de advocacia, o que realmente ele se preocupa na sua geração de resíduos, né, no seu uso da água, mas o quanto também o advogado é uma peça-chave para conseguir ter essa leitura maior sobre para orientar aí as empresas, os clientes, do quanto se avalia ou não o risco de toda a sua cadeia produtiva, né? Principalmente aí pensando nos fornecedores. E então, realmente, aí queria só aproveitar esse momento para elogiar, porque realmente assim, eu tive na faculdade como disciplina obrigatória de direito ambiental, eu sou uma pessoa muito entusiasta mesmo da matéria, mas sei que realmente, assim, é muito difícil ainda de ter um mercado de trabalho, é um profissional que realmente precisa ter uma segurança ainda no seu conhecimento jurídico, mas precisa dialogar com as outras disciplinas, os outros conhecimentos. E o que eu muito percebo é que essa área da consultoria, né, ou seja, de evitar quando a coisa pega fogo, ela ainda está muito mais
dentro dos engenheiros, então tem muito consultor, né? Nada contra os engenheiros fazerem trabalho da sua consultoria, mas eu vejo que existe ainda uma coisa tão carente de um profissional do direito que consiga atuar nessa área, que os próprios engenheiros aí fazem defesas administrativas e até defesas boas, assim, mas espera lá, né? Também vamos considerar que pode inclusive gerar prejuízos sérios para o cliente, né? Enfim, considerar que o próprio engenheiro vai ser responsável por fazer uma defesa administrativa, né? Por mais que, enfim, possa ser que dê certo, mas é um risco, afinal de contas, ele não é perito na área, né? Então, realmente, como estourar essa bolha aí de conseguir fomentar esse mercado do direito ambiental, e inclusive nesse espectro assim, micro, né? Assim, vamos pensar no nosso bairro, vamos pensar numa escala menorzinha, é bem interessante e necessário, né? Queria falar tudo isso aqui. Obrigada. Uma excelente contribuição, né, doutor Cláudio, da doutora Ruth, né? Perfeita a colocação dela. Uma excelente contribuição. Nossa, muito bom ouvi-la. E agora membro da comissão, né? Sendo convidada. Não, já foi por osmose, veja. O presidente já, né, doutor Cláudio? Até porque ela é uma jovem advogada, né? E já vem aí com uma outra experiência, né, doutora Elisa, nos bancos acadêmicos e tudo. Já sendo obrigatória a disciplina. E com uma outra cultura também, né? Uma outra geração com outra cultura que já traz isso de uma forma um pouco diferente da nossa. Doutora Ruth, seja bem-vinda, viu, AB Santana. Talvez não tenhamos tido oportunidade de nos conhecermos, né, doutora Cláudio, doutora Elisa, mas por conta dessa participação da Jovem Advocacia, que pelo que eu vi aqui, até tomei o cuidado de olhar a sua inscrição, que eu fiquei curiosa, já não está tão jovem advogada, não, já agora a numeração já está bem além da sua inscrição, mas, de toda forma, a gente fica muito feliz, né, doutora Elisa, com essa Sim. contribuição, e já valeu a nossa mentoria por conta dessa participação. Nem diga, doutora Riva, a mentoria é justamente essa fala do doutor Cláudio, né? Que traz as leis, traz a importância dos requisitos, trouxe para nós também os caminhos, trouxe a questão do direito administrativo ambiental, trouxe a questão criminal, trouxe a parte que eu também achei de grande relevância, a questão dos impostos, né, dos tributos, esse incentivo do próprio poder público, né, incentivar através da diminuição do tributo para a concretização do meio ambiente, para a concretização das autorizações. Então, doutor Cláudio, nossa, foi enriquecedora a sua experiência, não é? O senhor é um mentor nato, o senhor é um mentor do meio ambiente, do direito ambiental. E aqui, né, aqueceu o coração da doutora Ruth, que trouxe, né, o seu conhecimento, tanto da parte acadêmica quanto da parte profissional, e esse cuidado de notar que a Zona Norte, né, temos campo vasto aqui na Zona Norte, que nós podemos também fazer essa responsabilidade social, trazer um GCRIM, quem sabe, né, seja nas universidades ou seja na própria OAB, como um projeto de meio ambiente, porque nós temos projetos de meio ambiente tratado, seja no ensino médio, quando se fala do descarte, e aí esse descarte com os latões de descarte reciclável, isso a gente vê, né, foi uma implantação no ensino médio, essa consciência de jogar lixo na rua, não jogue lixo na rua, as universidades buscando também essa adequação em termos, né, de lixo mesmo, produzido dentro do seu campo universitário.
mas eu achei que essa política que o senhor trouxe sobre implantação de GCRIM e de departamentos próprios na nossa região, achei de suma importância, achei muito pertinente a sua colocação. Estou aqui embebecida sobre o direito ambiental. Realmente, eu teria que voltar, sabe? Voltar e querer, no mínimo, ter 6 meses de mentoria de direito ambiental com o Dr. Cláudio. Agradeço. Doutor Cláudio, considerando aí o adiantado da hora, né? Vou passar para o senhor a palavra para suas considerações finais, para a gente poder aí encerrar essa mentoria de hoje, agradecendo já a sua presença, viu? Muito obrigada. Doutora Riva, doutora Elisa, mais uma vez eu quero agradecer pela oportunidade. Eu acho que eu aprendi mais do que ensinei vocês. É uma honra. Realmente me sinto muito honrado por essa oportunidade. E as portas, eu digo o seguinte, a Comissão do Meio Ambiente de Santana está aí, as portas abertas para todos os colegas. Vai ser uma honra tê-los conosco, viu, doutora Ruth? Vai ser uma honra tê-los conosco aqui na nossa comissão. Há muito que se fazer, sabemos disso, mas uma pessoa só não consegue fazer tudo sozinho. Como eu disse no início, nós precisamos daquele brainstorm, né, que é a chuva de ideias. Ou no interior, como o pessoal diz no interior, toró de pitaco. Né? É exatamente isso. E dentro daquilo que disse a doutora Ruth, o advogado ambientalista, ele tem que ter aquela visão holística, na verdade. Uma visão holística, onde ele vai enxergar tudo de maneira abrangente, né? E eficaz. É isso. Então, mais uma vez, fica aqui os meus agradecimentos e estou à disposição de todos. Muito obrigado. Doutora Elisa, está sem áudio, doutora. Doutor Cláudio, só para a gente colocar, se puder, ou depois trazer para nós, esse site que a gente pode fazer as defesas, né, em processo administrativo ambiental, para a gente até entrar, se familiarizar com esse passo a passo nessa defesa, o senhor poderia depois nos trazer esse site? Eu posso criar um Pode colocar no chat, tem como colocar no chat, doutor? Sim, eu posso passar até direto para a doutora, que eu vou ter que pesquisar ele agora aqui. Sei que é Portal AIA. Ah, tá bom. Portal AIA, mas eu vou passar, porque eu passo sim para a doutora. Tá certo. Portal AIA. AIA até, né, me lembra a convenção de AIA. Auto de infração ambiental. Olha AIA. Só. AIA. Perfeito, doutor. Eu faço aqui os agradecimentos, a fala do doutor Cláudio, o agradecimento pela comissão OAB vai à faculdade, o agradecimento pela comissão da Jovem Advocacia, o agradecimento, né, pelo projeto encampado pela diretoria, na fala da doutora Riva, que acrescentou também com seus comentários muito pertinentes, e então deixo aqui, né, o nosso muito obrigado, e estar conosco em integração é muito importante. Isso é o fortalecimento da OAB Santana, por meio das suas comissões e de seus presidentes. Sem isso, fica faltando alguma coisa. Então, quando a gente se alia um ao outro, é em benefício não só da classe dos advogados, mas também da sociedade como um todo. Então, fica aqui, doutor Cláudio, meus parabéns pela sua excelente explanação em direito ambiental e meio ambiente. Muito obrigada. Tenhamos uma sexta-feira abençoada e também futuro aí que se aproxima de um feriado também, e aproveitem esse feriado a descansar, para que a gente tenha reposição de energias para trabalhar em prol da advocacia. Muito obrigada, Muito obrigada. Doutora Riva. Um bom dia a todos. Bom dia a todos. Obrigada, doutora Cláudio. Obrigada, doutora Elisa. Bom dia.